paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao nosso programa História e Geografia Bíblica. Estamos falando dos evangelhos e o nosso tema hoje é o chamado do Senhor aos 12 apóstolos. Então eu vou ler um texto que está em Marcos, capítulo 3, verso 13, que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então aqui está literalmente no verso 13, e subiu ao monte e chamou para si. Então, o chamado dos apóstolos. Estou aqui com o professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor, pastor Ian, pastor Rossetti, os irmãos que nos assistem. Pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. E é justamente o pastor Eduardo que vai dar continuidade aqui ao nosso assunto de hoje. Nesta oportunidade, nós ficamos de fazer algum comentário sobre as 4 listas dos apóstolos que nós encontramos no Novo Testamento. 3 destas listas estão nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e uma se encontra em Atos dos Apóstolos. E muitos detalhes acerca dos apóstolos nos chamam a atenção na palavra, né? A começar pelo quantitativo, né? O número 12, né? É interessante que o Senhor, ao chamar 12 apóstolos, ele teve a preocupação de estabelecer ali um marco de uma nova nação que surgia na terra, a igreja, né? E a igreja, agora, ela iria ser objeto das bênçãos de Deus, das promessas do Senhor para a vida da igreja, né? E ele usa exatamente a mesma quantidade que o Senhor, nos dias do Antigo Testamento, usou para as tribos de Israel. Todas as promessas de Deus para Israel estavam calcadas, as promessas estavam calcadas no número 12. Era as 12 tribos de Israel que Deus se revelava, né, mostrava, e agora o Senhor Jesus fala dos 12 discípulos. Se as 12 tribos de Israel estavam ligadas a um parentesco carnal, né, que eram os filhos de Jacó, né, agora o parentesco que daria união às 12 tribos não era mais o parentesco carnal, mas era o parentesco espiritual, a fé. Então, era a família da fé que daria seguimento à obra de Deus na terra através da igreja. Então, é bastante interessante alguns detalhes que são mencionados, não é? E interessante que a Bíblia, no Novo Testamento, se refere aos apóstolos como os 12, né? Como se fosse uma unidade de trabalho, né? Uma célula, né? Funcional da igreja na terra, os 12.
E o papel dos 12 foram de tal modo marcante na vida da igreja que, primeiro, toda doutrina ela só tinha validade, credibilidade, se ela estivesse alicerçada na palavra dos apóstolos. Tanto é que a Bíblia, no Novo Testamento, apresenta a doutrina dos apóstolos. Não é? Tal foi o papel, né, que eles desempenharam, a força do seu trabalho nos dias da igreja apostólica, da igreja primitiva, não é? Então, esse foi o trabalho de Deus através da vida dos apóstolos. E, pastor Eduardo, dentro disso que o pastor falou, né, que aqui não foi assim escolhido por ser de uma tribo, um de cada tribo. Aqui o senhor literalmente, faz questão de colocar, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Né? Então, é uma escolha espiritual, né? Não é uma escolha por gênero, uma escolha por nação, mas os que ele quis. É uma escolha do Senhor. Né? É muito interessante isso. Então, Deus, né, o Senhor Jesus, ele estabelece exatamente esse vínculo, né, com aqueles que o Senhor Jesus ele chama. E o papel apostólico é algo tão vigoroso na vida da igreja que lá em Apocalipse, quando João ele tem a visão da Nova Jerusalém, né, ele mostra que estavam as portas com o nome das tribos, as 12 tribos, e os fundamentos com o nome dos apóstolos. Olha só. Né? Então, agora, ele mostrava que um novo fundamento o Senhor renovava para a vida da humanidade, não mais através das tribos, mas agora através dos apóstolos. Então, é a igreja que se estabelece sobre um novo fundamento em sua caminhada. Mas nós, assim, eu não sei se o Vinícius gostaria de fazer alguma observação. Fica muito claro para nós, né, pastor Eduardo, essa função presbiteral que os 12 apóstolos desempenhavam. Então, a forma de trazer a doutrina, isso precisa ficar muito evidente, porque perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, fica enfatizado a importância, né, desse ministério do chamado do apostolado. Sim. Mas nós temos aí as listas nos textos respectivos, né? E aí vamos aprofundar neles. Isso. Mas tem um detalhe ainda também aqui, e nomeou os 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Ou seja, seria o início do zero. Isso. Né? Ou dos 12. Isso. O início dos 12. Eles iam pregar e iniciar, né, a igreja. Então, diferente das 12 tribos, que foram separadas por ser filho de Jacó e aquela linhagem, já tinha uma turma pronta. Agora não, eles iam evangelizar o mundo, a humanidade. E o que se percebe é que o Senhor Jesus, ele tinha tanta noção da brevidade do seu ministério terreno, que ele precisava comunicar à igreja informações importantes, fundamentais. Então, o que ele fez foi colocar junto de si um grupo para que esse grupo ele captasse, ele absorvesse o máximo de conhecimento possível em pouco tempo. Nós hoje, em didática, nós usamos uma expressão interessante. Eu vou fazer uma imersão em determinado assunto. Eu vou estudar uma língua, eu vou fazer uma imersão. Na verdade, foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles fizeram uma imersão. Eles abandonaram, eles deixaram todas as suas atividades e imergiram naquele trabalho missionário, não é? Naquele trabalho de discipulado que o Senhor Jesus fez com eles,
através de um aprendizado local, visual, né, experimental, para que eles pudessem agora, depois de concluídas todas as suas atividades, eles tivessem condições de eles mesmos serem uns multiplicadores do conhecimento do Senhor Jesus. E eles o fizeram com grande capacitação. É bem verdade que o Espírito Santo, porque antes deles saírem ao campo, a recomendação do Senhor Jesus foi qual? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder de Deus. Então, o poder de Deus que veio sobre eles naquele momento ali foi um elemento principal que os fez lembrar daquilo que o Senhor falou, que moldou o caráter deles, encheu-os do fervor espiritual para serem comunicadores da autoridade, do poder de Deus. Por isso que nós vamos analisar aqui a escolha do Senhor, e nós vamos ver que a escolha do Senhor estava moldada ao poder de Deus e não ao poder humano, ao conhecimento humano. Exatamente. Nós vemos que os 4 primeiros foram pescadores. Isso. Né? O pastor Eduardo já falou no episódio passado que homens não letrados na palavra, mas homens com resistência para suportar tempestades, provações, intempéries, né? E o pastor Eduardo agora vai nos fazer, porque 4 e 4, são 3 grupos de 4. Isso nos chama a atenção. As 4 listas que aparecem dos apóstolos, o que nos chama a atenção é que, dentro das 4 listas, os 4 primeiros são sempre os mesmos. Ainda que com uma pequena variação, são sempre os mesmos. Simão Pedro sempre aparece em primeiro lugar. E Judas Iscariotes sempre aparece em último lugar. Mas dentro dessa lista de 12 nomes, os 4 primeiros são sempre os mesmos. E foi exatamente com esses 4 primeiros que o Senhor Jesus realizou ações especiais, como a transfiguração no monte, como a casa do principal da sinagoga, né? Foi com esses 4 primeiros que o Senhor Jesus entrou. Não é? No momento da oração no Getsêmani, foram os 4 primeiros que foram com o Senhor Jesus. Então, esses 4 primeiros eram Pedro e André, Tiago e João. Então, são os 4 irmãos que acompanharam o Senhor Jesus, fazendo parte do chamado círculo íntimo do Senhor Jesus. Depois a gente observa que nessa relação, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus são os 4 que aparecem no nível intermediário. Eles ficam no meio da lista, né? Também variando a sua posição, mas é Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Não é? Tomé e Mateus. E um grupo que aparece nos 4 últimos lugares, que é Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, não é? Também Lebeu, Tadeu, né? E em outro Judas, não é? Simão, Judas, né? E Simão, o cananeu, ou os Zelote, não é? E Judas Iscariotes, né? Que na última lista, em Atos, ele não aparece, não é? E por que ele não aparece? Porque ali ele já tinha sido excluído, ele já tinha se excluído da segunda lista e ele seria então substituído por Matias.
né? Então, é muito interessante, né? E quando nós vemos aqui em Marcos que o Senhor, ele deu a ele a comissão e ordenou que eles saíssem de 2 a 2, não é? Certamente aquilo que aparece em duplas, né? Foram de 2 a 2 que eles enviaram, né? Para a grande comissão que o Senhor fez, né? E é muito interessante a gente analisar. Talvez a gente poderia aqui falar muitas coisas sobre essas 4 listas dos apóstolos, mas o simples fato de nós já vermos essa divisão é muito interessante. Deus tinha missões especiais, tarefas especiais para cada um deles. E eram homens diferentes entre si, né? Tinha alguns pescadores, tinha cobradores de impostos, tinha homens como, por exemplo, Simão, o Zelote, que era o nacionalista judeu, não é? Eram homens que... E talvez entre Simão e Mateus pudesse haver alguma rixa, porque Mateus, ele era o oposto, ele era o oposto o que Simão era, assim como ele trabalhava, assim como Mateus trabalhava para Roma, né? Simão o Zelote era absolutamente contrário a Roma. Um representava o governo, o outro o sindicato. Outro sindicato, exatamente. Então, veja, mas eles estavam lá e Deus, né, o Senhor Jesus, ele tinha um papel para cada um deles sendo usado na sua diversidade. Talvez nós podemos até transportar isso para a vida da igreja e mostrar que Deus chama pessoas diferentes, com diferentes capacidades, com diferentes aptidões, para que cada um seja usado a seu modo. E a diferença ou a união, a unidade estava naquele texto que tu lesse, né? Ficar em Jerusalém para que sejais revestidos de poder. O poder do Senhor que os igualava, né? Isso. Se tornavam... É importante a gente citar ainda, né, que Judas Iscariotes, ele era o único da Judéia. Isso. Todos os outros 11, né? Não sei se o Vinícius ia falar isso, professor Vinícius, mas é importante falar que Judas era o único da Judéia. Nós podemos até usar o mapa aqui, já para mencionar vamos no mapa sobre ali que isso. vai mostrar. Mas a referência é que os irmãos viram... De Queirote, né? Queriote, Isso, Queriote fica aqui. Queirote. Isso. Então, nós temos ali, os irmãos viram as referências dos textos bíblicos. E isso nós vamos parar aqui um pouco e dizer que é muito importante a leitura do texto, para que os irmãos possam consumir, possam, né, se apropriar da leitura da palavra. Então, nós temos Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, Atos 1... E em cada uma delas os irmãos podem comparar, fazer as suas leituras, porque isso é bênção para nós. Sim, né? Com certeza. Mas vamos então continuar aqui a trazer algumas características, não é? Os irmãos vão perceber que nós temos essa lista de 12 nomes. Vamos fazer algumas diferenças. Pedro, André, Tiago e João, irmãos. Filipe, Natanael, Mateus, esses 7, expressamente na palavra nós identificamos que eram de Galileia. Então, Galileia, a região mais ao norte, nós tínhamos a Judéia, onde ficava Jerusalém. Ao norte, aliás, na parte central de Israel, nós temos Samaria. E, enfim, ao norte mesmo, em Israel, nós temos a Galileia. Então, essa região que não era o centro religioso. Então, esse grande número de homens que, em termos religiosos, não teriam legitimidade nenhuma para poder pregar o reino de Deus, para falar sobre o Messias, mas tinha autoridade conferida, dada pelo Senhor. Isso é importante. Outros nomes que, pelas atividades desenvolvidas, existe essa conclusão de que muito provavelmente seriam da Galileia, até pela ocasião do chamado, onde eles estavam, a atividade que eles desempenhavam.
Agora, Iscariotes era o único da Judéia, quer dizer, o único que poderia representar talvez um centro religioso foi o que foi infiel, falhou, traiu ao Senhor. Agora, temos além disso, né, os apontamentos aqui no mapa, os irmãos podem, né, observar Pedro, André, que eram de Betsaida, Tiago e João de Cafarnaum, Filipe também de Betsaida, Natanael era de Caná, onde o Senhor Jesus opera o seu primeiro milagre. Então nós vemos nesse contexto das bodas de Caná da Galileia que o Senhor Jesus e os seus discípulos foram convidados para um casamento, né? Então Natanael já havia sido chamado, como nós vimos no episódio anterior. Então ele era de Caná. Isso é importante porque nós também acompanhamos essas atividades ou grupos que esses, né, apóstolos pertenciam. Nós temos o grupo de pescadores, o que já foi amplamente mencionado aqui, homens dos quais o Senhor, a palavra não fez questão de mencionar qual atividade desempenhavam, se eram cultos, se eram indoutos, se eram muito religiosos ou pouco religiosos, e até nisso nós aprendemos porque o Senhor não precisa de nada que vem do homem, né? Mas nós temos uma convivência talvez que humanamente não seria fácil, né? Como foi mencionado. Nós temos um zelote e nós temos um publicano. Ora, os zelotes eram um grupo até, digamos assim, de revoltosos, de nacionalistas extremos. E eles eram grupos que se levantavam, né, e faziam algum caos público contra o domínio do Império Romano. E ele, no colégio apostólico, conviveu com um homem que representava o Império Romano, né? Então, que era coletor, né? E isso é importante, coletava impostos. Então, nós vemos em tudo isso que antes de qualquer característica humana está a graça, aquilo que é do Senhor. E é importante frisar que esses dois foram fiéis até a morte. Né? Não foi eles que traíram o Senhor, né? Exatamente. Os dois tinham, assim, podemos dizer, dois extremos, mas ao serem chamados pelo Senhor, foram fiéis até a morte. Então, para fecharmos aqui essa parte, eu vou só trazer à memória um dos textos que é Atos 1, e quando no verso 11, o Senhor Jesus é assunto aos céus. E nesse momento os olhos deles estavam fitos nos céus e os anjos estavam sendo vistos por eles. E um deles, então, vai dizer assim, varões galileus, né? Então esse é o texto. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Então essa expressão varões galileus, Judas já não estava mais lá, que era o único judeu da Judéia. Os outros demais, galileus. Então, eles estavam em Jerusalém esperando a promessa. Então, qual era a atitude, talvez, deles? Voltar para Galileia, para o lugar de origem deles, lugar de convívio, de família, mas a mensagem do Senhor era, fica em Jerusalém, porque vem uma bênção, que era Pentecostes. E ali, os anjos, varões galileus, exatamente esses 11 de origem da Galileia, porque já não estava mais presente o único da Judéia do colégio apostólico. Eu queria fazer uma observação aqui, a questão do nome Natanael e Bartolomeu, que são a mesma pessoa. Na verdade, Natanael seria o nome. A palavra Natanael quer dizer presente de Deus. E a palavra Bartolomeu quer dizer filho de Talmai. Então, lá em cima está assim, ó, Tiago, filho de Zebedeu. Aqui poderia dizer Natanael, filho de Talmai. Então, o Bartolomeu quer dizer filho, né, de Talmai. Então, Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Um é o nome, o outro é o sobrenome. Naquela época era comum dizer o sobrenome ser filho de fulano, filho de ciclano, como tem ali Tadeu, o Judas Tadeu, filho de Tiago. Então, eles
identificava a pessoa dessa forma. Amém. Acho que Amém. é isso. Então, é importante nós trazermos esse colégio apostólico. Até, pastor Ian, eu até passaria a palavra, porque alguns deles não têm tantos feitos, ou nenhum feito registrado nos evangelhos, não é? Mas tiveram um grande papel na igreja primitiva, né? E a história registra isso, né? Aqui mostra o nascimento, né, de cada um nessa tabela, e pode deixar essa tabela aqui, mas nós temos uma outra tabela agora da morte, né, onde morreu cada um dos discípulos. A edição vai colocar essa tabela, e é importante nós colocarmos essa tabela porque nós vemos que eles foram fiéis até a morte, e fica aquela pergunta, né? Aquela questão: homens comuns, homens simples, mas tirando Judas Iscariotes, que ainda negou o Senhor em vida, esses, mesmo após a morte do Senhor Jesus, todos eles, menos João, que João foi o único que morreu por morte natural já aos 100, 102 anos de idade, aproximadamente. Ou entre 98 e 102 anos de idade. Não que não tenha sofrido um martírio, ele sofreu. O Senhor é que poupou ele para revelar o Apocalipse. Foi preso na ilha de Patmos, né, uma ilha inóspita, né, mas não morreu por martírio. Mas foi torturado, né? Foi até a ilha. Mas os outros morreram, né? O que leva homens a morrer e morrer como eles morreram? Morreram martirizados, né? Por exemplo, aqui, Pedro. Há uma interrogação de onde e como Pedro morreu, né? Por quê? Porque a Bíblia não cita uma vírgula a respeito da morte de Pedro, e muito menos que ele teve em Roma, né? Mas Clemente, que vivia lá no ano 95 depois de Cristo, ele faz uma citação de Pedro em Roma. Depois, lá no ano 300 e poucos, né, ele é citado novamente por Eusébio de Cesareia, mas Eusébio de Cesareia já não coloca com muita firmeza. Mas isso aqui não vai deixar a interrogação, né? Se ele morreu em Roma preso, se a gente for lá em Roma, na prisão Mamertina, que eu fui lá está como prisão de Pedro e Paulo. A Bíblia registra que Paulo foi preso ali, as 2 vezes que ele foi preso, né? A segunda, que ele escreve para Timóteo, e diz: Timóteo, vem depressa, porque já sou entregue à libação. Então ele sabia, como o governador ali, o imperador era Nero, e ele fala: vem depressa, traz a minha capa, porque eu já estou sendo entregue à libação. Então ali já mostra que ali ele já estava condenado ali, e Nero, né, a história mostra então que Nero decapitou Paulo. Certo. Agora Pedro não tem essa informação, né? Nem que ele foi preso, então fica essa interrogação quanto a Pedro. Agora, que interessante, Tomé, né, aquele que duvidou ali da ressurreição do Senhor, tinha que ver para quê, mostra a marca, né? A história, né, a tradição histórica mostra que Tomé foi evangelizar lá para a Índia, né? Inclusive coloca que ele morreu lá na Índia, inclusive diz a tradição, né, que ele morreu espetado por uma lança, né? Seria meio irônico até, né? Ele que pediu para ver onde é que estavam as marcas da lança, né? Ali que marcaram o Senhor, e a tradição fala sobre isso, né? Não é uma coisa que nós podemos afirmar, porque isso vem da tradição, mas que ele morreu na Índia, foi evangelizar na Índia, evangelizou também na Turquia, naquela região ali, e há uma grande colocação assim da história que ele morreu martirizado na Índia. Então nós vamos aqui citar outros. André morreu na parte ali da Grécia, e Matias, que entrou no lugar de Judas, ele foi martirizado na Etiópia, né, lá no norte da África, né?
E ele, então, foi usado. Como diz, não cita na Bíblia o que ele foi na Bíblia, mas ele foi martirizado, evangelizando na Etiópia, porque o objetivo do chamado do Senhor para eles era pregar. Então, o Senhor não chamou ninguém que não fosse pregar. Então, eles saíram a pregar, a levar a todo mundo, a todas as nações. Então, nós vemos aqui Tiago Maior e Tiago Menor foram mortos em Jerusalém. O único que a Bíblia afirma, né, mostra a morte, né, além de Judas, que mostra que ele mesmo ali se enforcou, Tiago foi morto por Herodes Agripa, né, em 44, né, depois de Cristo. Isso está na Bíblia, né, que Herodes Agripa Está no capítulo 12, né? Tiago, lá no capítulo 12. Então, aí nós vemos também Simão e Judas Tadeu morreram na Pérsia. Eles, naquela região da Pérsia, que é o atual Irã, né? Aquela região do Irã, Iraque, ali para cima. Então, a tradição mostra a morte deles ali. João foi em Éfeso, né? Isso é histórico, né? Claro, ele deu continuidade aos trabalhos, à igreja em Éfeso. Foi em Éfeso que ele foi preso e colocado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica a 100 quilômetros de Éfeso pelo mar, né? Eu tive essa honra de ir lá, de estar lá e ver, né, fazer esse trajeto, né, de Éfeso até Patmos, né? Fomos lá numa caverna, onde foi a caverna do Apocalipse, né? Um lugar interessante, assim, que é uma pedra e ela é moldada por dentro, ela é oca e tem até umas saliências ali naturais naquela pedra ali que provavelmente período de chuva, então é um lugar bom para Pedro, para João se habitar ali, se esconder. Diz que é ali que ele escreveu o Apocalipse, não tem como confirmar isso, mas é muito provável, porque a ilha não é muito grande. E os estudiosos também informam que o Evangelho segundo João foi escrito em Éfeso, né? Exatamente, isso após ele sair da ilha de Patmos, depois que ele foi para Éfeso, nesse período ainda, ele já devia ter ali uma idade bem avançada, né? E ali ele escreveu o Evangelho de João. Então, Mateus, o publicano, né, o que estava na coletoria lá em Cafarnaum, que o Senhor chamou, segue-me, ele abandonou, morreu também ali na Etiópia, né, no norte da África. Então, nós vemos que todos eles morreram, foram martirizados, não negaram ao Senhor, estavam evangelizando. Tem uma história aqui muito interessante, que é a do Natanael, o Bartolomeu aí. O presente de Deus, né? Natanael quer dizer presente de Deus. Natanael, ele morreu lá na região da Armênia. Historicamente se diz isso, não está na Bíblia, porque essas mortes foram após os escritos bíblicos. Mas ele diz a história que ele evangelizou um rei, o rei se converteu, e um parente do rei ficou enciumado disso, porque adoravam outros deuses, aí o rei passou a não adorar outro deus. Então, esse irmão desse rei, né, esse familiar desse rei, ele prende o Natanael e ele esfola ele vivo e depois o mata, né? E ele não negou o Senhor. Ele que foi aquele que disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E ele provou na pele, vamos dizer, literalmente provou na pele, né, de não negar o Senhor, mesmo ali sendo afrontado pelo Senhor. Amém? Alguma consideração? Amém, eu acho que... Eu acho que nós conseguimos dar aos nossos ouvintes uma ideia, né, da diversidade, da riqueza que envolve o colégio apostólico. E nós até sugerimos que leiam com atenção essas listas, meditem nelas, porque há muitos outros aprendizados que podemos obter com aquilo que o Senhor nos deixou, tá bem? Amém. Muito bom conselho, né?
do ler a palavra e estudar alguns livros também de história que emolduram a palavra, né? Eles não são a palavra, mas eles ajudam a emoldurar a palavra. Então, hoje vamos ficando por aqui. Pai Senhor, professor Vinícius. Bem, Pai do Senhor a todos. Pai Senhor, pastor Eduardo Rosetti. A paz do Senhor a todos também. A paz do Senhor a todos.